Você é daqueles que sente fome à noite? No vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê isso acontece e quais são as estratégias que nós devemos utilizar para minimizar esse sintoma de fome que acontece tão frequentemente no período da noite. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações para receber o conteúdo toda semana e vamos lá! Bom, essa questão da fome é muito comum e existem vários pontos para a gente investigar do porquê isso está acontecendo. O primeiro ponto e mais simples dele é o planejamento. Aqui eu te questiono, como você tem planejado? Você tem planejado o seu dia alimentar? Você tem se preocupado no dia anterior com o que você vai comer no seu lanche da tarde, por exemplo, que é a refeição que antecede o seu jantar? E aí é muito comum, nesse momento, as pessoas responderem: eu não tenho planejado. Ou, eu como uma barrinha de cereal. Ou, eu como uma fruta. Ou eu não como nada. Então aí a gente já começa a questionar algumas coisas, alguns pontos super importantes do porquê essa fome está acontecendo no momento da noite, que é a falta de planejamento, a falta de estrutura desse plano alimentar. Eu sempre falo para os pacientes não contarem com a sorte. Em que sentido? No sentido de sair de casa de manhã e estou contando com a sorte de encontrar alguma coisa saudável, de conseguir comprar alguma coisa na rua saudável e que não vai atrapalhar o meu plano alimentar ou que vá me sustentar da forma como deveria. Não conte com a sorte. O planejamento é extremamente importante para que todas as refeições aconteçam da forma que elas devem acontecer e nas quantidades ideais. Então, a primeira coisa é planejar esse momento da tarde. Então, assim, talvez você esteja aí questionando, mas fruta não é saudável comer nesse período da tarde? Mas muita gente vai concordar comigo que comer uma banana ou comer uma maçã não sustenta. É muito pouco. A gente não consegue manter um estômago saciado, um cérebro saciado só com uma maçã ou só com uma banana nesse período da tarde. E aí eu vou explicar o porquê disso no decorrer do vídeo. A dica que eu dou é tentar introduzir nesse momento comida de verdade também, se o seu problema está lá na noite. Então você já tentou algumas preparações como inhame, cará, batata doce, que são tubérculos e que tem bastante fibra e que vai gerar uma saciedade, vai te sustentar muito mais para esse período da noite. Ou preparações à base de grão de bico ou de proteínas como ovos, atum, sardinha. Isso é muito importante que aconteça nesse período da tarde para prevenir essa fome noturna. Outra coisa, a fruta, que era o que eu estava falando para vocês. Ela pode entrar sim, ela é saudável. Porém, é importante que ela seja acompanhada de algo. Seja uma porção de oleaginosas, seja um farelo, seja uma aveia, enfim, alguma opção que complemente essa fruta. Ou essa fruta associada com uma proteína, por exemplo, um iogurte, frutas vermelhas e um iogurte. Aí sim, vai ter um efeito de saciedade muito maior do que simplesmente comer a fruta sozinha e daqui a pouco já está com fome de novo. Então, essa preparação, essa programação do período da tarde é a primeira coisa que a gente tem que fazer. É o primeiro ponto a se arrumar. Tem outros pontos? Sim, tem, mas é o primeiro momento, é a primeira coisa, a primeira atitude a se tomar quando essa fome noturna está muito descontrolada. Então, é colocar nesse lanche da tarde comida de verdade também. Não tem por que a gente ter medo de comer comida de verdade. É muito melhor você colocar uma porção que vá te gerar uma real saciedade do que você ficar se enganando ali com uma coisinha ou com outra, ou com uma porçãozinha muito pequena e chegar à noite e descompensar completamente. Por quê? À noite, nós temos um gene que chama PPR-gama, que é muito comum. Se a gente estimula ele o tempo todo, se a gente fica dando muita comida para o nosso corpo, ele vai gritar cada vez mais.
Eu falo muito isso, que a gente tem que aprender a silenciar alguns genes. E o PPR-gama é um deles. É um gene super importante. E aí, quando você estimula, quando você fica lá com aquela compulsão, com aquela fome louca no período da noite e comendo um monte de alimentos de alta carga glicêmica, você está dando combustível para ele, você não está silenciando ele, você não está fazendo ele dormir. Não, você está ali, acorda, acorda, acorda. E aí, quanto mais você estimula esse gene, mais fome você vai ter. E aí tem uma questão de preparação e de organização dessa insulina no período da noite. Então, se é um momento que eu tô estimulando, que eu tô dando alimentos de alto índice glicêmico, pão, bolachinha, produtos diet light, açúcares, o corpo ele não sabe o que faz. Ele não sabe se ele se prepara para dormir ou se ele se prepara para fazer aquela digestão. Ele entra numa confusão absurda. E aí, se eu estou estimulando isso todo dia o meu corpo vai querer que eu coma alimentos de alta carga glicêmica, ele vai pedir isso, porque você está condicionando o seu corpo a isso. Eu falo sempre para os pacientes que o momento ideal de estar em estado alimentado é das 6 da manhã às 18. É óbvio, gente, que eu sei que muita gente trabalha até tarde, inclusive eu, então não é algo funcional, talvez, diariamente para muitas pessoas. Mas quando se consegue fazer isso, quando se consegue uma rotina de estar num estado alimentado das 6 às 18, o corpo funciona de maneira muito mais efetiva. E aí talvez vocês me perguntem, nossa, mas se eu jantar às 18, às 10 eu tô morto de fome. O ideal é que às 10 nós já estivéssemos dormindo. Esse seria um ciclo efetivo, né? Pensando em emagrecimento, pensando em qualidade de vida. Eu sei que isso muitas vezes não é possível devido à correria do dia a dia, com trabalho, com casa, com filho, enfim. Mas às vezes as pessoas falam, eu vou dormir para não sentir fome, né? Eu vou dormir para não comer. Isso não deveria acontecer, eu já deveria estar dormindo antes dessa fome estar aparecendo, porque obviamente no período que você está dormindo, a fome não acontece. Então, às vezes as pessoas falam, ao invés de eu comer, eu vou dormir para ver se a fome passa. O ideal é que nem chegasse nesse momento de sentir fome. E aí, quando a gente vai puxando, quanto mais cedo eu conseguir jantar, quanto mais cedo eu conseguir preparar minhas refeições, eu vou estimular muito menos esse gene que eu falei para vocês, que é o PPR-gama. E aí, quando a gente estimula menos esse gene, menos fome vai dar, mais controle eu vou ter. Meu corpo ele não vai pedir, isso é consequência, tá, gente? Eu não tô falando que isso de um dia para o outro acontece. Isso é uma consequência a longo prazo. Às vezes, para a gente silenciar um gene, são 60 dias para que a gente comece a silenciar esse gene. Então, não é de um dia para o outro. Eu sei que aqui eu estou propondo uma coisa que exige uma mudança intensa de hábito, né? Às vezes as pessoas elas estão acostumadas a jantar 9 horas da noite e a gente não precisa mudar de um dia para o outro das 9 para 6. Vai aos poucos, vai baixando, tá? Então eu vou controlar, eu vou baixar para as 8, depois eu baixo para as 7, até que isso vire um hábito e eu consiga fazer realmente as minhas refeições das 6 às 18, das 6 às 19, e tudo isso vai controlar a fome. Pode parecer até um pouco estranho, né? Quando a gente fala, não é possível que o fato só de jantar mais cedo ou de mexer no lanche da tarde faz diferença. Eu falo sempre para os meus pacientes que a diferença ela está no detalhe. E aí, às vezes, a gente não está planejando esse lanche da tarde, ou eu estou comendo o que tem, e isso muda tudo no período da noite. Então, planeje esse lanche da tarde, uma porção mais eficiente, ou um shake proteico. Aí, óbvio que você vai ter que conversar com o seu nutricionista, você vai ter que entender um pouco do seu corpo, o que pode, o que não pode, quais são as coisas que seu corpo se adapta melhor. Mas é importante que esse período da tarde realmente ele seja mais satisfatório, com proteínas, com gorduras de qualidade, né, com fibras. E aí a gente consegue puxar esse jantar para um pouco mais cedo. E um erro muito comum é que às vezes as pessoas elas
no jantar, elas começam a tirar o carboidrato, né? Não que isso seja errado, é uma estratégia que funciona, tá? Mas muitas vezes, num primeiro momento, você tirar o carboidrato, ela pode até te causar uma descompensação. Então, eu tô jantando às 7, por exemplo, sem nada de carboidrato. Só que aí chega às 10, que era o momento que eu não deveria comer nada, um chazinho, alguma estratégia antioxidante, ok, mas não deveria comer realmente de forma efetiva, eu tô morto de fome. E aí às 10, que era para eu estar com esses genes todos silenciados, que já era para eu estar entrando num estágio de sono, eu vou lá e como um pão, porque eu tô morta de fome, porque eu não comi o que eu deveria ter comido na janta. Então, cuidado com esses modismos, com esses achismos de que eu tenho que tirar o carboidrato à noite para emagrecer. É uma estratégia que funciona, mas funciona para quem? E funciona como? Então, num primeiro momento, eu acho muito mais efetivo organizar esse plano alimentar, organizar seu café da manhã com proteínas, se necessário um lanche da manhã, organizar um almoço com verduras, legumes, proteínas, gorduras, organizar um lanche da tarde se o seu problema está à noite. E aí, parar de ficar com medo de consumir carboidrato. Eu não estou aqui defendendo, mandando vocês comerem uma porção gigante de carboidratos. Não, mas você colocar uma porção de batata doce, você colocar uma porção de mandioquinha, de inhame, de cará, alguma porção de carboidrato vindo de comida de verdade, não vai te trazer malefício nenhum. Vai te ajudar a te sustentar mais, vai te dar energia e vai evitar com que chegue lá 10, 11 horas da noite, comece a querer beliscar e ativar mais uma vez esse gene que não deveria ser ativado, que deveria ser silenciado. Quanto mais cedo a gente termina as nossas refeições, melhor. E aí sim, eu posso usar uma estratégia de 9 horas, por exemplo, tomar um chá de mulungu, um chá de melissa, um chá de passiflora, de camomila, para me acalmar, para me induzir mais ao sono. Essa fome noturna, ela está ligada às vezes com o nosso ciclo circadiano também. Eu vou fazer um vídeo só explicando o que é ciclo circadiano. Mas o ciclo circadiano, ele tem a ver com alguns hormônios, o hormônio do cortisol, por exemplo, com a produção de serotonina, com a produção de dopamina. E se a gente não está dormindo a quantidade suficiente até acordar no horário ideal, tudo isso começa a se inverter. E se a gente não usa as estratégias ideais naquele momento, se eu fico dando pico de açúcar no sangue, eu vou gerando uma confusão no nosso corpo. Então, essa fome noturna, muitas vezes, ela vem dessa alteração de sono também. Não é só dessa questão do planejamento e dessa organização. Se eu não estou dormindo direito, meu corpo vai ter uma tendência de querer me fazer comer mais. E aí, normalmente, essa fome, ela aparece à noite, justamente porque a gente tem esse gene ali que ele começa a ficar mais ligadinho no período da noite, que é o momento justamente que a gente tem que silenciar. Silenciamos com alimentos de baixo índice glicêmico, com frutas, verduras, proteínas leves, né? A gente pode colocar ovo, a gente pode colocar atum, a gente pode colocar sardinha, que são fontes de ômega 3, nutrientes anti-inflamatórios. Posso colocar uma quantidade bem significativa de folhas verdes escuras, vão ajudar muito na saciedade. Rega com bastante azeite de oliva extra virgem é uma fonte de gordura, também vai te dar saciedade. Se você não comeu as oleaginosas em algum outro período da manhã só não, né, do dia, coloque isso na sua salada, né, triture ali uma castanha do Pará, uma castanha de caju, uma amêndoas, uma macadâmia, isso vai gerar crocância, isso vai ficar gostoso. Então, use também a criatividade ou converse com quem está te orientando para te ajudar nesse sentido, para você conseguir usar estratégias saborosas, atrativas e que vão te gerar saciedade. As pessoas, elas têm muito medo de consumir gordura. Óbvio que gordura não dá para sair comendo de forma indiscriminada. Aliás, nenhum alimento dá para a gente sair comendo de forma indiscriminada. Nem proteína, nem gordura, nem carboidrato, nenhum macronutriente. Mas a gordura, ela tem um grande papel de saciedade. E aí, às vezes, as pessoas, elas focam só em outros tipos de gordura e esquecem que a gente tem gorduras muito saudáveis, a gente tem gorduras que vão ser aliados na nossa saciedade, junto com uma fibra. Poxa vida, se você coloca
num prato de folhas verdes escuras e legumes como brócolis, cenoura, chuchu, por exemplo. Reguei ali com azeite, coloquei umas lasquinhas de abacate, o abacate também é fonte de gordura. Coloquei umas castanhas, coloquei semente de chia, por exemplo, semente de abóbora, semente de gergelim. Poxa, eu tô ali com um prato cheio de antioxidantes, com gorduras boas, com fibras, porque eu tô adicionando sementes. Então, tudo vai ficar muito mais fácil. Na hora que você for comer o prato principal, você não vai querer comer um grande volume, porque aquilo tá te gerando saciedade. Não é por uma questão simplesmente só de querer ou não. Você já vai estar satisfeito. Faça esse prato de salada antes, para depois ir para o prato de comida mesmo. Bom, hoje são essas as dicas que eu queria passar para vocês, estratégias para a gente controlar um pouquinho essa fome noturna. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. Se inscrevam no canal se não está inscrito e até o nosso próximo vídeo. Beijo!